Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje sou eu a ter o gosto de vos poder saudar, porque a senhora Presidente do Instituto de Altos Estudos, a professora Maria Salomé Paz, por razões de impedimento pessoal, só se juntará a nós um pouco mais tarde. E, portanto, deu-me este privilégio de poder estar convosco e saudar em nome do Instituto de Altos Estudos. Percorremos hoje mais uma etapa de uma jornada longa sobre uma temática muito importante. No fundo, poderia dizer a integração das tecnologias digitais nas diversas atividades da sociedade, nas múltiplas áreas em que a sociedade se organiza, seja a saúde, seja a educação, sejam as empresas, sejam os serviços públicos. A transformação digital mudou, na verdade, o nosso dia a dia, mudou a nossa relação com as nossas relações profissionais e também mudou, curiosamente, algumas relações intrafamiliares, como vimos na última semana com a transformação digital, a sociedade digital dos adolescentes. Nós hoje temos o grato prazer de ter a senhora professora Helena Machado, da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre os desafios sociais que a sociedade digital trouxe e também as questões, ou os dilemas, melhor dizendo, os dilemas éticos que esta mudança tão substantiva trouxe para a sociedade. Nós começámos também a fazer a gravação no YouTube, onde poderão aqueles que não estão aqui presentes ou aqueles que eventualmente queiram rever alguns destes tópicos, voltar a ouvi-los. Portanto, é uma outra disponibilização desta informação. Portanto, senhora professora, os meus cumprimentos e agradecimentos, e vou pedir agora à senhora professora Cecília Leão, que a conhece muito melhor que eu, para fazer o favor de a apresentar à nossa audiência de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor Jorge Soares. Boa tarde a todos os que nos acompanham neste fim de tarde e sejam muito bem-vindos. Professor Jorge Soares, é um prazer imenso estar aqui consigo e com os restantes membros da comissão organizadora deste ciclo, a professora Helena Santos, e brevemente que se juntará a nós a coordenadora da comissão e presidente do Instituto de Altos Estudos, a professora Salomé Paz. Como já o professor referiu, nesta penúltima conferência do ciclo dedicado à transformação digital da sociedade, centramos-nos hoje nos desafios sociais e dilemas éticos na sociedade digital, tema que vai ser abordado pela professora Helena Machado, e é imenso o prazer que eu tenho em apresentar a professora Helena Machado, cujo trajeto e percurso académico na Universidade do Minho, há pouco partilhava isso com ela, acompanho desde 1997. E é um gosto imenso poder hoje aqui também partilhar convosco uma breves notas curriculares da professora Helena Machado. De uma forma muito sucinta, eu vou começar por referir exatamente a breve nota biográfica que está disponível no site desta academia. A professora Helena Machado é professora catedrática de Sociologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, onde desempenhou o cargo de presidente de escola do Instituto entre 2019 e 2022. Atualmente coordena o Conselho Científico das Artes, Humanidades e Ciências Sociais da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Foi beneficiária de duas das mais prestigiadas bolsas da Europa, do European Research Council e ARCIS, entre 2015 e 2021 a primeira,
a primeira IRC, na qual liderou um projeto para a análise das implicações sociais das redes transnacionais baseadas em tecnologias de genética forense. E é muito aqui também a minha ligação com a professora Helena Machado, da genética forense e base de dados criminais no controle da criminalidade na Europa. Mais recentemente, em 2024, foi-lhe atribuída uma segunda, uma Advanced Grant, uma ARC também, para um projeto que vai investigar as implicações das tecnologias de reconhecimento facial baseadas em inteligência artificial para a privacidade, os direitos humanos e a democracia. A atividade de investigação da professora Helena Machado, reconhecida nacional e internacionalmente, e não vou aqui detalhar, mas é expressa por projetos, inúmeros projetos financiados e inúmeros artigos e livros publicados nacional e internacionalmente, mas a sua atividade de investigação situa-se na interseção dos estudos sociais da ciência e tecnologia e da ética pragmática. Focando o caso das tecnologias emergentes de identificação humana nos campos da genética forense e inteligência artificial. Explora as controvérsias públicas geradas em torno destas tecnologias, o envolvimento do público e as readaptações de cientistas e empresas aos desafios éticos e sociais. A este resumo, e para terminar, permitam-me que partilhe convosco e que acrescente mais duas breves notas sobre os mais recentes projetos e publicações relacionados com o tema que irá hoje aqui ser abordado pela professora Helena Machado. Nomeadamente, primeiro, o projeto acabado também de ser financiado pela Fundação, pela RCT, sobre integrar perspectivas, participação pública e governação inclusiva da inteligência artificial em Portugal. E depois as duas mais recentes publicações relacionadas com o tema que irá aqui abordar, nomeadamente o artigo na revista internacional AI Ethics sobre visões do público em relação à ética da inteligência artificial, e os dois livros mais recentes que gostaria mesmo de partilhar com todos vós. O primeiro, Desafios Sociais e Éticos da Inteligência Artificial, que foi editado, publicado no final de 2024, e o novo livro, agora mesmo muito fresco, recente, que acabou de publicar em fevereiro de 2025, sobre assemblagens éticas, redes e incertezas da inteligência artificial, publicado na Palgrave Macmillan, que é uma editora internacional de referência em ciências sociais e humanidades. E termino, professora Helena Machado, é mesmo um privilégio enorme tê-la connosco neste final de tarde, para nos falar sobre desafios sociais e dilemas éticos na sociedade digital. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer à senhora professora Maria Cecília Leão, ao seu professor Jorge Soares e à professora Maria Helena Santos e também à professora Maria Salomé Soares Pais pelo honroso convite do Instituto de Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa e realmente dar os parabéns por esta iniciativa de discutir um tema que é tão central. Eu diria que não estamos a caminho de uma sociedade digital, quer dizer, há vários caminhos, estamos a vivenciar com todas as suas complexidades e é necessário debates como este que nos vão proporcionar. Eu vou partilhar a apresentação que tenho. Eu tomei a liberdade de escolher como tema específico da sociedade digital o caso particular da inteligência artificial. Eu suponho que já conseguem ver. E começo por falar dos mitos versus factos em relação à inteligência artificial. Desde logo a expressão inteligência artificial vai definir o modo como olhamos para este fenómeno, para a presença destas tecnologias, seja no nosso cotidiano, seja em contextos mais distantes. E a ascensão da sociedade digital, catalisada pela rapidíssima evolução da inteligência artificial
Desde 2020, portanto, é o momento mais marcante em que também, além de outros fatores, a situação da pandemia de Covid-19 veio potenciar maior circulação de dados, que coincidiu também com maior investimento público e privado em ciências da computação. Este não é um fenómeno novo. Realmente o termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 e fiquei hoje a saber, confesso que não conhecia esse facto, a Associação Nacional de Inteligência Artificial portuguesa vai fazer 40 anos. E, portanto, é algo que já está bem mais presente do que aquilo que poderíamos pensar. E vários autores têm destacado o impacto que mitos, histórias e a forma como nos expressamos têm implicações no modo como entendemos e falamos sobre a inteligência artificial. É uma inevitabilidade. O que é inteligência e o que é artificial? Teremos uma super inteligência no futuro? Isto parece algo que circula em mitos e histórias culturais, narrativas de ficção científica, mas de facto alguns peritos dividem-se em relação a isso, mas acreditam que pode haver uma super inteligência, tanto pode ser daqui a 10 anos, como pode acontecer daqui a 2 anos, ou já estará mesmo aplicada. E o que é que seria uma super inteligência? Uma entidade que poderia superar em diferentes parâmetros o ser humano. Não iria superar nem se iria equiparar num aspecto, provavelmente a empatia. E realmente já está a ser feito um mapeamento sistemático dos riscos deste tipo de sistemas, que envolvem quantidades massivas de dados, que estão bastante orientados por uma aprendizagem inspirada em redes neuronais, deep learning, em algoritmos bastante complexos, que faz com que os outputs que saem destes sistemas acabem por não ser compreendidos ou explicáveis pelos próprios programadores. Mas seja a inteligência artificial, seja o conceito de aprendizagem, que está muito associado à inteligência artificial, isto vem moldar, sem dúvida, o modo como os públicos, percebem esta tecnologia. E, como digo, a ideia de máquinas com características humanas tem vindo a ser retratada tanto na moderna ficção científica como em histórias e mitos antigos, e eu poderia fazer uma palestra só sobre isso. E a ideia que o desenvolvimento da IA é algo inevitável acaba também por se tornar um mito cultural que influencia fortemente as percepções. E os mitos não são verdadeiros nem falsos. Eles têm um grande poder na forma como as pessoas os percebem e no impacto que têm nas expectativas. E o mito da inevitabilidade da IA veio para ficar, mas acaba por simplificar demais a realidade, desconsiderando os contextos sociais e políticos onde a tecnologia está inserida. E eu mostro esta imagem que é de 2014 do professor Stephen Hawking, portanto um famoso físico teórico da Universidade de Cambridge. Ele próprio, na fase mais avançada da sua vida, já numa fase muito adiantada de uma doença degenerativa que tinha, ele usava para se comunicar sistemas de IA. Coisas que nós conhecemos, usando um sistema que é muito similar a coisas que conhecemos no nosso cotidiano, que são os ditados automáticos que podemos usar em telefones, por exemplo, e que muitas vezes são irritantes porque acabam por antecipar palavras que não são aquelas que nós queremos. Mas o próprio Stephen Hawking iniciou um movimento de preocupação dos melhores cientistas, os cientistas mais brilhantes, a pensar quais são as implicações do desenvolvimento da inteligência artificial, pensando numa superinteligência, ou seja, uma inteligência artificial que consegue fazer várias funções em simultâneo
Isto, dizia ele, poderia significar o fim da raça humana, porque a IA ia se desenvolver de um modo muito acelerado, redesenhando-se a um ritmo cada vez mais célere. E os humanos, que são limitados pela sua lenta evolução biológica, não poderiam competir e seriam superados. Esta visão tem tido, por vezes, portanto, ressurgimentos. E trago uma notícia que é de março de 2023, fez agora, portanto, precisamente 2 anos, em que líderes tecnológicos do Future of Life Institute, com renomados cientistas, mas também empreendedores de grandes empresas tecnológicas que desenvolvem IA, pediam uma pausa no desenvolvimento da IA. Pediam concretamente uma pausa no desenvolvimento de uma ferramenta que se popularizou bastante, o ChatGPT. O ChatGPT tem assim uma particularidade interessante, é que conseguiu em 2 dias atingir, ultrapassar 1 milhão de utilizadores, algo que muitas tecnologias e redes sociais, como por exemplo o Instagram, que está tão vulgarizado, demoraram meses ou anos. Portanto, é só uma curiosidade para percebermos a celeridade que está impressa na utilização das tecnologias de IA. E isto convoca uma questão que é: que ética para a IA? E temos várias tentativas de regulação, de guidelines, mais recentemente o AI Act, portanto o regulamento da IA, que está em vigor na União Europeia, mas o que é facto é que estudos já sistematizaram todas as guidelines sobre ética da IA e em 2021 já existiam perto de 200. Portanto, isto leva-nos a concluir que desperta um grande interesse público, e quando digo público é porque está no espaço público, permeia vários setores da sociedade. As próprias empresas tendem a ter cada vez mais gabinetes dedicados à discussão destas questões, mas desde logo se suscita um dilema. É que, por um lado, os engenheiros e cientistas que trabalham em IA e empresários dizem que um excesso de regulação que pode impedir a inovação, e sistematicamente têm feito um contraponto entre a União Europeia e aquilo que acontece em ambientes regulatórios muito mais fluidos ou sem regulação, que é o caso dos Estados Unidos e da China. E este é um debate que tem sido sistematicamente levantado, mesmo a partir da própria Comissão Europeia, em momentos em que convoca peritos de diferentes áreas para debater estas questões, é até onde é que devemos ir na regulação de tecnologias de inteligência artificial para não parar a inovação. Claro que organizações da sociedade civil preocupadas com direitos digitais e com os riscos que tecnologias de IA podem trazer, invocam, por outro lado, que a Europa se tem que demarcar, portanto, de contextos em que imperativos comerciais são mais fortes do que imperativos legais e éticos. A própria OCDE tem feito um trabalho bastante sistemático de recomendações em termos de ética da inteligência artificial, propondo uma abordagem centrada no humano e uma IA que seja confiável. E é sobre isso que eu vou falar um bocadinho, como é que podemos passar destes princípios gerais e abstratos, que são bastante benignos, são absolutamente centrais, mas em relação aos quais precisamos de práticas. Princípios éticos fundamentais relacionados com a IA são estes. Portanto, não obstante existirem pelo menos 200 relações internacionais sobre a ética da IA, mas uma análise sistemática permite perceber que estes princípios são transversais à ética da IA. E a Agência de Supervisão Humana, apenas para dar um exemplo, pensando no caso concreto da saúde, porque é um exemplo palpável,
sistemas de IA para diagnóstico, por exemplo, radiologia assistida, que já é algo que é muito forte já no mercado, devem permitir que médicos façam uma revisão ou corrijam decisões da IA, garantindo que a decisão final seja sempre a do humano, do especialista. Robustez técnica e segurança. Por exemplo, um software que está a ser bastante utilizado, é também bastante criticado, ele está a ser utilizado nos Estados Unidos, mas já está a ser replicado em outros países. São sistemas de previsão de reincidência criminal e que se considera que eles devem ser auditados regularmente para evitar erros sistemáticos que prejudiquem determinados grupos sociais, concretamente populações negras. Tem-se verificado que realmente esses sistemas de previsão de reincidência criminal apontam mais negros do que brancos, o que tem que ver também com o facto de existirem mais populações negras em sistemas prisionais, mas isto deve-nos levar a pensar porque é que isto acontece e os contextos em que estas tecnologias são aplicadas. Pensando, por exemplo, na transparência em saúde, os algoritmos de triagem hospitalar devem ter documentação de acesso público a todos os intervenientes e visados por esses sistemas, explicando como as decisões são tomadas para evitar a opacidade algorítmica. E assistimos, por exemplo, à utilização destes sistemas durante a pandemia de Covid-19, em que nos Estados Unidos foram usados em vários hospitais para decidir quem teria acesso a determinados medicamentos e ventiladores. Um aspecto que por vezes esquecemos, o bem-estar societal e ambiental, tem muitos custos ambientais os data centers, portanto, centros que utilizam computação avançada e intensiva. A questão da diversidade, não discriminação e equidade, mais uma vez, por exemplo, o caso da saúde, mas o mesmo seria válido para sistemas de educação. Sistemas de IA para diagnóstico devem ser treinados com dados de diversas populações para evitar enviesamentos, desde raciais, de género, de idade, etc. E, por fim, a responsabilidade. E isto traz uma questão complexa. Empresas que desenvolvem IA para aplicação em contexto clínico devem ser responsabilizadas legalmente caso os seus sistemas causem erros que prejudiquem pacientes. A quem cabe a responsabilidade? Empresas, os utilizadores desses sistemas. Eu vou então avançar. Eu convido-vos a ler este livro, que ele está disponível em acesso público, e agradeço muito à professora Cecília Leão a gentil referência ao mesmo, porque faz uma sistematização dos princípios éticos e a sua explicação, e apresenta também como contextos de aplicação destas questões e desta abordagem o contexto da saúde, da justiça e da educação. E no fundo é defender uma ética de cuidado. O que é que eu quero dizer com esta ética de cuidado, sobre a qual muitos autores têm trabalhado? É converter práticas concretas em práticas concretas, os princípios gerais, abstratos e prescritivos associados a uma abordagem principialista. Isto é fundamental para conectar a ética com os impactos sociais, políticos, materiais, concretos da IA. E deixo aqui alguns exemplos. Uma ética de cuidado permite-nos abordar problemas como o viés nos algoritmos e as suas consequências sociais, impactos ambientais da produção e utilização da IA e reconfiguração de responsabilidades nos processos de decisão. Estes princípios são abordados, mas não ao mesmo nível de outros riscos, porque geralmente quando se fala da ética da IA, o que se fala é da prestação de contas, a explicabilidade, transparência e proteção de dados e privacidade.
ou seja, que são princípios bastante válidos e importantes, mas que, sobretudo, sugerem soluções técnicas. Ou seja, uma maior proteção de dados consegue-se com alterações em termos de programação, de software e medidas legais. Mas depois há outras questões que são muito mais espessas em termos sociais e que são muito mais difíceis de abordar e sobre as quais parece-me que tem que haver mais debate. Isto leva-me também a um outro aspecto central numa ética de cuidado, que é o envolvimento do público. E ele tem que ser real e não apenas retórico. Geralmente o envolvimento do público é pensado em termos de mão de obra, que tem que ser capacitada, portanto tem que ter mais formação para ter aquisição de mais competências digitais, ou então utilizadores, clientes de produtos e serviços que incorporam a IA. Mas quais são os desafios reais da participação pública? Ou, colocando de outra forma, quais são os desafios da participação pública real, envolvente? Fazer ou desenvolver processos de envolvimento dos públicos, diferentes públicos, custa dinheiro, são demorados, são muito morosos, mas não podem ser apenas retóricos. Eu diria que mais investigação tem que ser feita e, devido ao generoso apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, eu espero poder dar um contributo sobre isso, porque o projeto vai ser precisamente sobre a participação pública e que participação pública é possível em Portugal. Eu dou como um exemplo desse exercício que foi feito com populações marginalizadas por debilidades económicas e sociais, mas também são populações que raramente são envolvidas no debate sobre este tema e que foi feita pela Ada Lovelace Institute, sediada no Reino Unido e que tem sucursais em outras partes do mundo e em outros países europeus, em que envolveram diferentes públicos para perceber as suas preocupações relativamente à IA. Por exemplo, uma questão é o reconhecimento facial. Vocês conseguem ver ali na imagem uma representação visual daquilo que eram as principais preocupações dos públicos. Outra questão que não é exatamente é como é que a IA está a moldar a participação pública. E a este nível, tanto podemos pensar, e puxando aqui para a sociologia, que é a minha área de formação disciplinar, tanto podemos pensar na utilização de ferramentas de IA para fazer uma sistematização mais rápida e para encontrar padrões do debate público sobre IA, por exemplo, nas redes sociais, algo que era bastante moroso no passado e que agora consegue ser extraído e analisado muito mais rapidamente, como também preocupações bastante legítimas, como é que a IA pode fragilizar a democracia e a participação pública, designadamente através de deepfakes. Portanto, fake news, mas que são tão sofisticadas com tecnologias de IA, alteração de imagens e de textos, criação de vídeos e de fotos, parecem tão reais que realmente conseguem arruinar a reputação de pessoas, conseguem fazer circular notícias que podem, por exemplo, condicionar comportamentos eleitorais, como já aconteceu no passado. Outra questão é como é que a IA reproduz desigualdades sociais. Este livro, que aliás está traduzido para português, Relógio d'Água publicou em 2024 este livro da Kate Crawford, Atlas da IA, portanto existe a versão mais acessível para público falante em português, e deixa um exemplo bastante claro das desigualdades sociais. Por um lado temos ali o Sam Altman, o CEO da OpenAI, e do outro lado uma notícia que refere o trabalho escondido, por exemplo, por trás do chat GPT, designadamente processos de catalogação de imagens e de textos, e que são feitos por trabalhadores
de países pobres, são pessoas pobres, que são pagas com salários bastante baixos, ou mesmo por reclusos, sem pagamento. Discriminação e viés, um exemplo bastante flagrante tem que ver com tecnologias de reconhecimento facial que nós normalmente associamos à utilização de dispositivos móveis, seja um computador, seja um telefone, mas de facto em vários países, estou a pensar concretamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, em sítios onde há grande movimentação, e há pouco tempo em Portugal, portanto, quando da visita do Papa, foi também utilizado o reconhecimento facial com inteligência artificial e que permitem prever comportamentos e analisar comportamentos, desde situações em sala de aula, em que o professor ou professora poderá monitorizar se os estudantes estão atentos ou não estão atentos, até comportamentos em ruas movimentadas e em transportes públicos. Por exemplo, hoje em dia, em Nova Iorque, muito dificilmente podemos entrar num museu sem que seja utilizado este tipo de tecnologia, e a mesma coisa é válida para os transportes públicos. Isto leva-nos a um outro lado, é qual o impacto da aceitação ou resistência social dos cidadãos. Tive também a ocasião com colegas da Universidade de Minho de publicar um artigo sobre como é que o próprio público vê os desafios éticos da inteligência artificial, mas também organizações não governamentais como a Amnesty International têm feito uma campanha massiva de divulgação de sítios onde o reconhecimento facial é feito com intuitos bastante discriminatórios, designadamente a vigilância da minoria étnica dos uigures na China, mas também casos similares acontece na Palestina e acontece, por exemplo, na Índia e em Nova Iorque. Isto leva-nos a várias questões. Quais são os desafios e os caminhos da sociedade digital? Como é que as fronteiras entre humanos e máquinas se estão a reconfigurar? Desde robôs que prestam cuidados a populações idosas até esta aplicação, a réplica, que inclusive já foram apontados bastante benefícios no apoio a pessoas que sofrem de solidão, com problemas de saúde mental, mas também já foi associada a casos de suicídio, em que realmente o utilizador acreditava que estava a lidar com um humano e alegadamente, portanto, as respostas e a interação que esta aplicação fazia terá conduzido a estados ainda mais depressivos e frágeis das pessoas que a estariam a utilizar. Outra grande discussão tem que ver realmente com a IA generativa, desculpem, que tanto é usada para composição musical, como composição de textos, como pode ser usada para diagnósticos médicos, etc. Portanto, é todo um mundo que vai sendo premiado pela utilização de diferentes tecnologias de IA e que surgem inovações com muita celeridade e frequência. Do meu ponto de vista, a IA pode ser pensada em termos dos grandes objetivos para um desenvolvimento sustentável. A indústria, inovação e infraestruturas que criam IA não têm que apenas pensar em termos comerciais, podem e devem ter uma postura ética pautada por preocupações com o bem comum e com o benefício da IA para todos. Defendo também a ideia de parcerias efetivas, criação de fóruns híbridos em que académicos, tecnologistas que trabalham na indústria, diferentes públicos que usam IA, associações não governamentais, juristas, pessoas que realmente tenham preocupações distintas, mas que possam convergir para construir consensos,
isto é possível. Agora, tem que haver financiamento público para construir esses instrumentos, para que se saia da teoria para a prática efetiva, para redução das desigualdades, para transparência e responsabilização e a tal ética de cuidado para atender a preocupações sociais que podem estar perfeitamente alinhadas com preocupações com inovação e desenvolvimento tecnológico. Portanto, não são coisas opostas, devem caminhar par a par. Eu tenho a ambição de estudar o caso de Portugal e espero realmente ter forças e capacidades para o fazer. Quero perceber as percepções dos portugueses sobre a IA e como é que estas percepções podem ser integradas no processo de criação de políticas. Nós temos uma particularidade. Várias vezes dizemos que os portugueses parecem ter uma apetência especial, até mais acentuada que muitos outros povos, para aderir à inovação. Dá-se o exemplo do uso do multibanco, por exemplo. E isto tem sido pressentido também em relação à IA, que realmente, de uma forma geral, as pessoas têm atitudes otimistas relativamente à ciência e relativamente à tecnologia. Aliás, podemos comprovar isso quando foi, por exemplo, em relação às vacinas do Covid-19. Mas, simultaneamente, têm grande desconfiança em relação a determinadas instituições, como as instituições políticas. Isto causa-nos aqui um problema. De um lado, um grande otimismo e receptividade à tecnologia, do outro lado, desconfiança em instituições governativas. E então, que estratégias é que podem ser implementadas para aumentar a confiança dos cidadãos e o envolvimento dos cidadãos na elaboração dessas políticas? Em síntese, é absolutamente necessário um debate público mais alargado. A inteligência artificial pode ser, mas eu digo um bem público. Apela à necessidade de criação de fóruns híbridos. Deixo aqui também uma imagem do Refik Anadol, que é um artista americano-turco que usa media arts e inteligência artificial para fazer as suas criações artísticas, e parece-me um exemplo delicioso das possibilidades positivas que temos de interação criativa entre humanos e máquinas. Absoluta necessidade de ouvir a sociedade, garantir que as políticas reflitam os valores e as prioridades dos cidadãos, basear decisões em investigação fundamental e não apenas em investigação que tem aplicação direta comercial, que possa facultar evidências para políticas públicas robustas, ou seja, recolher dados que permitam compreender melhor as preocupações e as necessidades das pessoas, e que os questionários, as sondagens são métodos bons, mas podemos usar outros mais próximos das pessoas, portanto, entrevistas, observação, fóruns em que as pessoas se possam manifestar. E promover espaços de diálogo, criar mecanismos que incentivem a participação ativa e informada da população. Eu acredito que este espaço criado hoje pelo Instituto de Altos Estudos é um passo para este diálogo, e por isso sou muito grata pela honra que tive em participar no mesmo. E com isto termino a minha participação. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Eu já interrompi o compartilhamento, mas ele ainda é visível, não é? É. Desculpem, demora um bocadinho. Muito obrigada, professora Salomé. Já está connosco o professor Jorge Soares. Está sem som, Maria Salomé. Bom, também a professora Salomé está sem som. Professor Jorge Soares, se me dá licença. Muito obrigada, professora
Helena Machado, e está aberta, se eu concordar, temos agora tempo para discussão e debate, por isso está aberto esse debate e ficaria atenta a questões que queiram colocar para prosseguirmos na discussão deste maravilhoso tema que a professora Helena Machado nos trouxe. Professor Salomé, penso que quer falar, mas não está com o micro ligado, não tem som. Não tem som. Bom, não sei, eu não estou a ver questões que queiram colocar à professora Helena Machado. Talvez já esteja, não Já sei está, se já. já me consegue ouvir. Pronto, Sim, sim. eu estou no telemóvel. Primeiro peço desculpa por não poder estar presente mais visível, mas consegui, apesar de tudo, fazendo um desvio por Setúbal, ouvir toda a conferência da professora e agradecer-lhe, na realidade, esta informação, por um lado, uma informação que nos traz tão rigorosa, salvaguardando as vantagens, tudo aquilo que nos promete a inteligência artificial, mas também colocando na realidade o SES e aquilo que é, e que me parece extraordinário, que é o termos uma aprendizagem, porque penso eu que quem está, e qualquer um, eu imagino qualquer um de nós hoje tem uma oportunidade ou outra em que está a recorrer à inteligência artificial, muitas vezes sem dar por isso, e portanto eu tomaria, diria, para mim e para todos aqueles que nos ouvem e que nos venham a ver, estes dois últimos slides da professora, que nos faz pensar na necessidade de uma aprendizagem, de uma ponderação e de uma comunicação com a sociedade em geral. E quero agradecer também à professora ter esta preocupação, este cuidado, porque só assim, penso eu, na minha ignorância, penso eu, poderemos lidar com toda esta dinâmica extremamente rápida com que a inteligência artificial nos convida a participar, mas que, e agradeço-lhe também a disponibilidade para, através do seu projeto, trazer este assunto para a comunidade e saber, afinal, como é que somos capazes, ou estamos a ser capazes, ou seremos capazes de beneficiar daquilo que a inteligência artificial tem de bom, esquecendo, ou pelo menos estando preparados para evitar aquilo que pode ser, digamos assim, menos bom para a sociedade em que vivemos e para aquela que virá a seguir de nós. Muito obrigada, professora, por nos ter dado este privilégio e, de facto, eu só não tenho nenhuma pergunta, porque acho que é muito difícil ter perguntas depois de tudo aquilo que nos deu, mas a minha questão seria: em que medida é que cada um de nós que nos sintamos um bocadinho dentro, ou a utilizar ou a não utilizar as vantagens da inteligência artificial que está connosco, poderemos também ser veículos de ponderação, de partilha para aqueles que, porventura, terão menos informação e não terão o privilégio de ter a informação que nós, por exemplo, hoje aqui tivemos. Eu penso que o grande ator nesta dinâmica será seguramente a professora, através do seu projeto e tudo aquilo que, através também desse projeto, se projetará, e da escola que está a criar para que toda a sociedade possa beneficiar digamos, deste novo mundo da inteligência artificial. Muito obrigada, senhora professora Maria Salomé, e pela questão, pelos comentários e pela questão. Professora Cília Leão, devo responder já? Sim?
Julgo que sim. Sim, sim, Helena. Bom, eu sou beneficiária de grandes oportunidades porque tenho tido a felicidade e a honra de encontrar pessoas, desde estudantes a colegas, que estão muito entusiasmados com este tema e que, a partir das suas práticas, estão a dar o contributo para refletir e o contributo também para partilhar com os outros as suas experiências. Desde dissertações de mestrado que estão em preparação, em que as pessoas, a partir da sua prática profissional, querem estudar as implicações da IA na sua prática profissional, desde colegas que são académicos, que estão a estudar a partir de temas antigos, dos seus inícios de percurso de carreira e que agora estão a reconfigurar esses temas para pensar a inteligência artificial, desde associações, por exemplo, de apoio à pessoa com deficiência, que eu tive o privilégio de debater os modos de inclusão de pessoas com deficiência nas tecnologias de IA e, para a minha grande alegria, descobri pessoas que são empresários, que têm interesses comerciais e que me pareceram genuinamente interessados em criar espaços e mecanismos para ouvir essas pessoas com deficiência intelectual, no caso, tive a oportunidade de lidar concretamente, educadores, familiares, em como melhorar estas tecnologias, porque muitas vezes estas tecnologias são standard e depois não se adaptam aos contextos em que vão ser utilizados. E do mesmo modo que se podia falar de muitas inteligências artificiais, há também muitos modos de inteligência humana. E é nesta diversidade que, em vez de encontrarmos dificuldades, temos que encontrar potencial para riqueza e para partilha. Portanto, eu diria que está a acontecer aquilo que a professora Maria Salomé estava a perguntar, como é que pode cada um de nós participar neste debate. Isto já está a acontecer de diferentes formas e é uma alegria constatá-lo. Muito obrigada, eu fico encantada que estejamos num passo tão importante, professora. Muito obrigada mais uma vez. Posso? Muito obrigado. Senhora professora, muito obrigado. Gostei muito de ouvir. Eu acho que as possibilidades da IA são naturalmente muito sedutoras. A questão central, ou a questão nuclear para mim, é como se faz a regulação das aplicações. O que significa que algumas delas podem não ser boas. É curioso, como diz, que neste momento já há 200 guidelines, ou em 21, há 200 guidelines, o que significa que as pessoas ainda têm este terreno muito movediço. Inclusivamente o Conselho da Europa, o documento que publicou, o foco é confiabilidade, que é consideravelmente vago. O mais importante como valor é a confiabilidade, que é vago. Eu lembro a propósito disto, e em contrapartida, uma afirmação muito vocal de uma portuguesa que se tem dedicado muito a isto, que é a Virginia Digno, da Universidade de Úmia, que numa entrevista à revista do Expresso, ainda recente, embora a frase possa ser um bocadinho descontextualizada, ela dizia que a IA pode se comportar como um carro sem travões, guiado sem carta de condução numa rua sem sinais. E, portanto, o problema central é como é que nós vamos distinguir a IA boa, útil, bem intencionada, daquela que muitas das empresas tecnológicas estão a desenvolver. Por alguma razão, elas têm uma enorme vontade de interferir nos poderes executivos, para propósitos que podem não ser aqueles que nós mais desejaríamos. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela desafiadora e complexa questão, que eu acho que é uma pedra de toque do debate, não é a única, mas é uma peça central. E eu, num dos slides, mostrei, portanto, o Future of Life Institute e o seu pedido para uma pausa na IA, e eu acho que esse Instituto do Futuro da Vida é um exemplo daquilo que o Sr. Professor está a referir, porque junta pessoas da engenharia, sobretudo da engenharia, cientistas mais académicos, outros com ligações mais poderosas a empresas, e simultaneamente pessoas que têm empresas tecnológicas e que financiam esse instituto, embora o instituto se apresente como uma organização sem finalidades lucrativas. E esse instituto acaba por ter um papel fundamental a nível internacional na definição daquilo que devem ser as prioridades. E então o Sr. Professor tem toda a razão, porque boa parte dos signatários dessa carta era uma grande heterogeneidade de pessoas, mas estavam lá alguns que têm interesses comerciais tão fortes que só podemos acreditar que o que querem é realmente vender, seja a que custo for, e muitas vezes a convocação da ética e da confiabilidade, etc., é convocada de modo estratégico e retórico, e que serve para proteger reputações ou mitigar riscos de arruinar reputações de empresas. Temos também que pensar que, em termos do regulamento da IA, o AI Act, foi feita uma hierarquia de riscos e são proibidas tecnologias de IA que, por exemplo, façam pontuação social ou que conduzam à manipulação de comportamentos, mas há vários exemplos em que há, por exemplo, aplicações de âmbito comercial, elas têm intuitos de alteração de comportamentos, que é levar uma pessoa a consumir mais, cada vez mais. Portanto, essas linhas são muito tenues e algo que agora pode ser considerado como não sendo manipulador de comportamentos, muito facilmente pode mais tarde vir a revelar que efetivamente conduz à manipulação de comportamentos. Por outro lado, a pontuação social, a proibição de tecnologias de IA com intuitos de pontuação social, tem em mente o caso da China, onde realmente o governo chinês usa a pontuação social, portanto, desde pequenas infrações a infrações maiores, cada cidadão tem um sistema de pontos e que vai diminuindo à medida que comete essas infrações. Mas sistemas muito similares estão em prática, inclusive em países que à partida não iríamos pensar, digo concretamente o caso dos Países Baixos, que utilizam um sistema de pontuação social com base em IA para fazer uma previsão de quem pode, por exemplo, estar a infringir obrigações fiscais ou na decisão de atribuição de benefícios sociais. E então tudo isto leva-nos a uma constatação que é termos pessoas não eleitas, líderes tecnológicos, que tenham um poder que provavelmente não há registro histórico dessa concentração de poder, e na medida em que pelos dados digitais, pelas redes sociais, por tudo o que é digital, internet, IA, circulam mensagens culturais e moldam comportamentos devido à grande massificação daquilo que é a cultura digital. E, portanto, têm um poder que tem sido encarado como algo inédito na história do chamado mundo ocidental e que traz esta complexidade, é que são os próprios líderes tecnológicos que vêm levantar dúvidas e suspeitas e
e falar de riscos para a democracia, para a humanidade, e o que é que oferecem em troca? Soluções tecnológicas. Inclusive reclamam mais investimento público na melhoria da IA e na criação de mecanismos de proteção, portanto, uma IA mais confiável e mais segura. Bom, tudo isto faz com que as fronteiras entre aquilo que é o bom e o mau sejam cada vez mais difusas e mais difíceis de diagnosticar. Obrigada, professora Helena Machado. Mais alguma questão? Eu gostava de lhe colocar um desafio, que tem muito a ver com a tomada de decisão, e muito em particular na área da saúde. Quem é que fica a responsabilidade na tomada de decisão face àquilo que parece ser um dos grandes benefícios da IA, quando se diz precisão na tomada de decisões? A IA pode analisar grandes conjuntos de dados e depois pode levar a decisões mais concretas, mais corretas. Eu gostava que comentasse um bocadinho melhor este equilíbrio entre na tomada de decisão em vários momentos, mas muito em particular em saúde, na prática clínica, nomeadamente. Sim, essa é uma dimensão dos mitos associados à IA. Mitos, portanto, são coisas que não são verdadeiras nem falsas. Eu refiro-me a crenças muito acentuadas. É que a IA traz maior objetividade, que é a partir Menos erro, menos erro. menos erro, exatamente, no sentido de menos erro, porque parte de uma quantidade massiva de dados, uma análise desses dados e faz, portanto, uma estimativa, porque consegue identificar padrões. Mas outras questões têm que ser ponderadas. Esses dados são representativos? Por isso, Qualidade. qual é a qualidade desses dados? Como é que eles foram organizados? O que é que valem esses dados só por si? E realmente a solução mais ponderada é o médico confiar na sua experiência e na sua intuição. Eu acho que isto traz desafios acrescidos, porque também torna-se difícil para o médico contrariar a máquina, precisamente devido à ideia que a máquina não falha, quem falha é o humano. Portanto, a tentação será muito grande. E isto faz-me lembrar aquilo que me parece ser uma tendência cada vez maior, a nível daquilo que se desenha como o ideal em termos de sistema de saúde, que é descentralizar e trabalhar em rede. Da mesma forma que se pensa também que aqueles equipamentos pesados em âmbito hospitalar devem ser substituídos por coisas mais pequenas, portáteis, que o próprio paciente e a sua família vão interagir e co-construir os cuidados a prestar a determinado paciente. Embora esse cenário possa ter os seus problemas, e que tem, porque também desresponsabiliza aquilo que é, por exemplo, os governos, não é? E o seu papel na prestação de cuidados acessíveis públicos, na medida em que se descentraliza também para a casa das pessoas, mas parece-me que é uma boa estratégia pensar no pensamento em rede, passa a redundância, o criar o pensamento em rede e decisões partilhadas, porque várias cabeças pensam melhor que uma só, ou seja, o médico como entidade isolada, autónoma, que tem todo o poder de decisão ou a responsabilidade da decisão, tem que ser aqui neutralizado e matizado com decisões partilhadas. É uma mudança de paradigma, não estou a dizer que é fácil. E a questão que fica é como é que fica de facto a relação doente, o paciente, médico, e depois mais o trio da família, dos cuidadores. Como é que fica essa relação? Qual é a sua percepção? Que o doente vai acreditar mais, ter mais confiança na IA, na tomada de decisão sugerida pela inteligência artificial, ou na do médico?
E eu acho que esta Já questão. há trabalhos feitos neste aspecto, acho eu. Sim, sim, e é uma preocupação, e eu acho que importa bastante é introduzir nos cursos de medicina Uhum. uma cadeira específica, formação Que eu- específica para Uhum, lidar com estas situações. uhum, Passa por uma abordagem também interdisciplinar que deve ser estudada, deve ser ensinada aos estudantes de medicina e haver cursos de formação específicos para profissionais de saúde nesta matéria, porque é uma coisa demasiado sensível e complexa para uhum. poder ser decidido por uma só entidade, uma só pessoa. Eu apostaria realmente na formação contínua e na introdução urgente destas questões nos currículos académicos, porque, por exemplo, estou a ver o papel da psicologia aqui parece-me fundamental, Uhum. por vários motivos. Porque a própria psicologia, neste momento, está muito imbricada com as ciências da computação no desenho da inteligência artificial mais avançada, seja no deep learning, seja nas redes neuronais. Porque inteligência artificial são sistemas em que se tenta mimetizar o comportamento e o pensamento humano e assentam em vários pressupostos de teorias cognitivas que bebem muito da psicologia. Uhum. Isso aí parece-me fundamental introduzir não só a sociologia, que pensa em termos de redes comunitárias e interpessoais, como a psicologia e pessoas das ciências da computação em diálogo permanente com os profissionais de saúde. Muito obrigada. Não sei se consegue, penso que não temos mais questões. Professora Salomé, pense mais algum comentário? Professora Salomé já está connosco. Não se ouve, professora? Professora, não. Já consegui estar convosco e mais uma vez as minhas desculpas e queria reiterar o meu agradecimento à professora Helena Machado por ter estado connosco e por nos ter consciencializado, no fim de contas, de todos estes aspectos e de todas estas questões que se nos levantam. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos os que quiseram estar connosco também neste fim de tarde. E pedindo desculpa por esta minha impossibilidade, que de facto parecia que estava a correr tão bem, mas que no fim, de repente, acabei por ficar sem possibilidade absoluta de estar convosco. Eu aproveitava para dizer que na próxima quarta-feira, ou seja, no dia 9 de abril, terminaremos este ciclo de conferências sobre a caminho de uma sociedade digital, com uma conferência do professor Mário Figueiredo, do Instituto Superior Técnico, e que tem o título Sociedade Digital, Expectativas e Constrangimentos. Convido-vos a todos a estarem connosco também nesta sessão e procuraremos e pensamos que poderá ter sido uma contribuição para que haja uma maior consciencialização de facto das potencialidades, mas também daquilo que temos que aprender a lidar com estas novas potencialidades, novas que não são tão novas, como nos disse a professora no início, vão lá, se eu bem fiz as contas, mas estava no carro 40 anos ou coisa parecida, do início desta nova era do conhecimento. E, portanto, fica o convite mais uma vez e muito obrigada, e em particular também um bem-aja muito grande à professora Helena Machado por ter estado connosco este tempo que tanto nos trouxe e nos informou e também nos alerta para aquilo que temos que vir a aprender mais. E já agora, uma palavra também de grande apreço, precisamente todas estas dinâmicas que a professora já tem em curso no nosso país e que são absolutamente indispensáveis para que tenhamos melhor e maior partido desta inteligência artificial. Muito obrigada a todos e até para a semana para finalizarmos este ciclo. Diga, professora. Estava a agradecer, um agradecimento final, professora. Obrigada, eu que agradeço a todos e então vou encerrar a sessão, está bem? Muito obrigada.